Temos o grato prazer de acolher aqui na RFI Aristides Gomes, por muitas vezes primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Ele está aqui connosco. Obrigado por ter vindo até à Muito RFI. obrigado pelo convite. Então, temos muito para abordar e, se calhar, pouco tempo para tanta coisa. Vamos tentar começar por perceber qual é o seu estatuto. O senhor está radicado em França? Estou radicado em França. O senhor, aliás, tem a nacionalidade francesa, Não salvo erro? tenho a nacionalidade, mas eu sempre vivi cá. Formou-se cá, Formei-me viveu cá várias vezes ao longo da sua Tenho vida. os meus filhos que nasceram cá, que são franceses. Eu nunca pedi a nacionalidade, né? Mas, enfim, apesar de, segundo a lei, eu ter o direito, né? Pelo casamento, pela situação dos meus filhos, etc. No entanto, apesar de estar em França, o senhor primeiro-ministro deu a entender que, obviamente, se interessava pelo que estava a acontecer no seu país natal, que está na perspectiva de eleições que deveriam ter lugar agora a 4 de junho de 2023. Já houve várias datas, todos nós sabemos, não é? A Assembleia já foi dissolvida há largos meses também, portanto... O senhor interessa-se, vai votar, pelo menos? Vou votar. Fui ir fazer o registro nas listas eleitorais, portanto, há dias, aqui em Paris, portanto, vou votar. Eu gostaria de estar presente na Guiné-Bissau por ocasião das eleições e participar na campanha eleitoral, mas, infelizmente, pelos vistos, o regime não quer que eu esteja presente. Portanto, eu vou... enfim, vou apoiar o meu partido e vou votar no exterior. Muito bem. Precisamente diz que tem dúvidas sobre o facto de que poderá ser bem recebido no seu país natal. O certo é que, ainda assim, o senhor lá esteve, em novembro, participou no congresso do PAIGC, uma força, salvo erro, à qual aderiu logo em 1973, apesar do parênteses do PRID, mas voltou ao PAIGC há largos anos. O que é que aconteceu exatamente e quais são as consequências do que terá ocorrido? Se bem percebi, o senhor apresentou queixa aonde? Na Justiça Guineense por tentativa de rapto? É a segunda vez que eu apresento queixa na Justiça Guineense. E a segunda vez que eu terei que recorrer à Justiça Internacional, né? A primeira vez apresentei na Guiné e no Tribunal da CEDEAO. Desta vez apresentei na Guiné-Bissau. Estava à espera da reação da instituição judicial, que não reagiu, já lá vão 3 meses, por conseguinte já estou a preparar uma queixa para o Tribunal Africano dos Direitos Humanos. Portanto, o que aconteceu é que fui ao Congresso, portanto foi no mesmo dia que eu cheguei, estive no aeroporto, saí do aeroporto, fui almoçar, fui à sala do Congresso e por volta das 21h30 da noite aparece um grupo do Ministério do Interior, um grupo de paramilitares ou de militares encapuçados, portanto, gente encapuçada, armada até os dentes, com coletes à prova de bala e tudo, que veio para me raptar, porque não havia... Nessa altura, quando viu surgir essas silhuetas, o que é que lhe ocorreu? Eu estava à espera que alguma coisa acontecesse. Porquê? Porque quando eu cheguei a Lisboa, na quarta-feira, devia seguir para Bissau na quinta-feira. Havia um voo da TAP. E na quinta-feira não fui, porque tive alguma informação em como a minha presença era indesejável. Na quinta-feira tive a informação em como teria havido polícias que se apresentaram no guichê da TAP no aeroporto, pedindo a lista dos passageiros para ver se o meu nome constava na lista. Portanto, já sabia que a minha presença era uma presença incómoda. Ainda assim, eu insisti e fui na sexta-feira, porque eu, não estava, não estava a querer aceitar que, tendo ficado nas Nações Unidas durante 11 meses, que a justiça guineense não conseguiu provar nada contra mim. Aliás, não foi a razão pela qual eu teria ido às Nações Unidas. Eu fui às Nações Unidas por iniciativa das Nações Unidas e das forças da CEDEAO que estavam presentes, que me protegiam, mas como depois do Sissoko assumir o poder,
pela maneira como assumiu, mandou embora as forças da CEDEAO. Então, em colaboração com as Nações Unidas, a CEDEAO quis que eu saísse de casa e que ficasse sob a sua proteção. Mas as Nações Unidas acharam na altura que era melhor eu ficar nas Nações Unidas do que ir para o acortelamento da CEDEAO. Portanto, aí não havia aí muita confiança. Portanto, 6 meses depois é que surge, na verdade, uma tentativa de justificação por parte das autoridades judiciais da Guiné-Bissau, através da Procuradoria na altura. Eu reagi, na verdade, e meti uma queixa porque o que estava a ser invocado não tinha nem pé nem cabeça. Então, falemos um pouco do que está a ser invocado. Exatamente. Sabemos que durante os vários períodos em que o senhor foi chefe do Executivo, houve, por exemplo, uma grande apreensão de droga, depois falou-se em desvio da dita droga, fala-se em vários desvios de fundos também. Exatamente. Há ou não há queixas, crime contra o senhor? Havia ou não havia mandado de detenção contra a sua pessoa? Não há queixa nenhuma. Não há queixa nenhuma, não há investigação nenhuma, não há dossiê nenhum contra a minha pessoa. Aliás, não sou eu que digo isso, é o próprio Tribunal de Relação de Bissau, sim, que acabou por emitir um comunicado a dizer que não havia nada. Em outubro do ano transado. Exatamente. Este ano, por isso é que este ano, quer dizer, eu estranhei-me que tivesse havido, portanto, o que aconteceu no Congresso. Mas no Congresso, como eu estava a dizer, portanto, eu, enfim, quer dizer, já estava preparado psicologicamente para isso. Mas, felizmente, portanto, as pessoas que estavam no Congresso, havia mais de 1000 pessoas no Congresso, reagiram, na verdade, de forma determinada e acabaram por dissuadir aquela equipe de militares ou paramilitares que tinha vindo, portanto, para poder me fazer, enfim, para me raptar. E porque não havia convocação nenhuma por parte da Procuradoria. Portanto, eles exibiram um papel horas depois, portanto, nas redes sociais, como vê. Nesse papel há uma assinatura de 3 ditos magistrados, porque não há nomes, há simplesmente 3 assinaturas. E no papel não dizem nada, só dizem que há uma ordem, na verdade, de detenção, portanto, de Aristides Gomes. Portanto, é esta a situação. Face a isso, eu considero que foi uma tentativa de rapto, porque numa sexta-feira, portanto, no fim de semana, por volta das 21h30, num congresso, vem gente encapuçada, armada até os dentes, com coletes à prova de bala e tudo, para tentar levar uma pessoa. Não podia ser senão uma tentativa de rapto. Por isso é que eu meti uma queixa. E até agora não há reação nenhuma, na verdade, por parte das autoridades judiciais da Guiné-Bissau, portanto, por parte da Procuradoria. Eu estou à espera. Passados 3 meses, naturalmente, que tenho o direito de passar para a frente. Neste caso concreto, fazer uma queixa para o plano internacional, como eu fiz, portanto, em 2021. A relatora do Conselho de Direitos Humanos da ONU também veio pedir explicações às autoridades guineenses sobre vários casos, o mais recente sendo o advogado Marcelino Intupe, que foi agredido, reconheceu inclusivamente um dos agressores, que seria um próximo colaborador da Presidência da República. Até ao momento as autoridades de Bissau não reagem. O senhor dizia o Estado de Direito na Guiné-Bissau está no chão, está por terra, é mesmo assim? Está por terra. É uma pena, sobretudo. Eu sinto, enfim, estou triste, como eu disse há dias em Lisboa, estou triste porque eu participei nessa edificação, com muitas dificuldades. Nós tivemos grandes dificuldades, mas conseguimos, na altura, enfim, pôr de pé todo um dispositivo legal e institucional. E houve eleições na base desse dispositivo legal e institucional, desde 1994 até agora, não é? Portanto, mas desta vez nós estamos a assistir a coisas que nem sequer são dignas do período anterior à democracia, do período, portanto, do Partido Único. Quer dizer, no sistema do Partido Único, toda a gente sabia, conhecia o sistema e cada um fazia, digamos, um recurso a uma certa autocensura, porque conhecendo o sistema, conhecendo as regras do jogo.
Mas a partir do momento em que nós tivemos uma experiência de dezenas de anos de Estado de Direito, de democracia, não se pode aceitar de maneira nenhuma que aconteçam coisas que estão a acontecer neste momento, quer dizer, kidnappings, enfim, violência de todo o tipo, ataques a rádios, enfim, Caso da Capital à imprensa, FM. caso da Capital FM, não foi só uma vez, foram 2 vezes, com prejuízos materiais e humanos incríveis. Muita gente detida desde a suposta tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro. Suposta tentativa, é verdade. Enfim, quer dizer, são coisas que são dignas de um Estado, de facto, enfim, num estado de degenerescência, de uma degenerescência incrível. Paralelamente, temos um ativismo diplomático, se calhar jamais visto, inédito. A Guiné-Bissau preside neste momento a comunidade regional. É a primeira vez que o país o faz, é mesmo a primeira vez que um Estado lusófono, também só há 2 na CDAO, obviamente, conseguem chegar a esse patamar. Um presidente que vai à Ucrânia, que vai à Rússia, para não falar de tantas deslocações à escala planetária. Que olhar é que tem sobre o facto de que, porventura, a diplomacia guineense nunca tenha estado tão ativa e ao mais alto nível do Estado? Eu acho que pode parecer paradoxal, mas compreende-se. Porquê? Porque nós estamos numa situação internacional bem específica. Há um regresso de uma confrontação internacional entre potências mais ou menos antagónicas. E há um posicionamento, um reposicionamento de cada uma dessas potências para manter a sua influência na zona em que sempre exerceu influência. Portanto, esse jogo que os sociólogos diriam o jogo no seio do campo político, portanto, em que há uma confrontação de estratégias para que cada um possa manter a sua influência na sua zona específica. Portanto, os regimes não democráticos aproveitam-se dessa situação, na verdade. Portanto, há esse jogo de interesses, portanto, essa confrontação de estratégias no campo político internacional, que faz com que, portanto, a parte da democratização, a parte dos direitos humanos é esquecida, relativamente. Em termos concretos, quer dizer, acha que, por exemplo, a França, na verdade, teria que perder o seu tempo enfim, condenar os atos de violência, os atos enfim, de violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, em relação, na verdade, à necessidade que a França tem, na verdade, de ter alguma influência no plano do espaço da CEDEAO. Nunca Portugal, a França, por exemplo, tinha tido um presidente seu a visitar a Guiné-Bissau. Exatamente. É bom da verdade o que aconteceu com o Emmanuel Macron. Portugal, por exemplo, não teria perdido a oportunidade, enfim, de manter alguma influência sobre a Guiné-Bissau, na verdade, optando eventualmente pela condenação, na verdade, daquilo que acontece sobre os direitos humanos, etc. Portanto, nós estamos numa situação internacional em que a prioridade é que cada um mantenha alguma influência, na verdade, sobretudo face àquilo que nós estamos a ver que está a acontecer nesses países, alguma influência, e nós estamos também numa situação em que o bloco ocidental, entre aspas, precisa desses países, da influência nesses países para fazer face à Rússia, por exemplo, à China, a outras potências que estão a emergir, à Turquia, na verdade, aos Emirados Árabes Unidos, à Arábia Saudita, né? Portanto, nós estamos numa situação de recomposição internacional, de recomposição do espaço, do campo político internacional, na verdade, da recomposição, digamos, da ordem que estava estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, com a emergência de novas pequenas potências, na verdade, a decomposição da própria potência, superpotência americana. Portanto, nós estamos numa situação em que cada uma das potências está tão preocupada com o seu posicionamento nesse novo espaço, nesse novo campo reestruturado
ou em estado de reestruturação no plano internacional, que, portanto, põem de lado a diplomacia antiga, que era baseada na condenação, no respeito dos direitos humanos, na influência cultural, etc. Portanto, nós estamos numa situação diferente. Por isso é que a diplomacia guineense surge como uma diplomacia ativa, mas não tem nada de ativa. Mesmo que não estivesse ativa, na verdade, teria que ser acordada, porque teria que ser solicitada. Portanto, hoje em dia, todos esses países estão a ser solicitados pelos Estados Unidos, pela China, pela Rússia, pela Turquia, pelos Emirados Árabes Unidos, enfim, pela primeira vez vai haver, ao tudo leva a crer, uma primeira cimeira Espanha-CEDEAO. Nunca aconteceu, porventura acontecerá sob presidência espanhola. Perfeitamente. A Espanha preside a União Europeia a partir de 1 de julho. Neste momento a Guiné-Bissau está a presidir a CEDEAO, não é? Exatamente. Portanto, a bipolarização que existia durante a Guerra Fria, na verdade, no plano internacional, portanto, os Estados Unidos de um lado, a antiga União Soviética do outro lado, depois o domínio praticamente total dos Estados Unidos, depois da queda do Muro de Berlim, na verdade, tudo isso está a mudar, porque hoje em dia, portanto, há uma existência multipolar de influência internacional, portanto, com novas potências que surgem. Por isso é que a Rússia está a lutar para poder manter a sua potência, não é verdade? Para não perder, tendo em conta a expansão da própria NATO e, portanto, nessa perspectiva, a Rússia foi até agredir um país que é a Ucrânia. Portanto, é essa recomposição é nessa perspectiva dessa recomposição multipolar, na verdade, no plano internacional, que nós devemos enquadrar esta situação atual em que os países, os regimes mais ditatoriais, com uma vocação mais autocrática, na verdade, têm um espaço aberto para poderem mostrar a sua verdadeira dimensão de regimes autocráticos como a Guiné-Bissau. E, portanto, quer dizer, não há nada finalmente de paradoxal. Quer dizer, é uma realidade. Nós temos que fazer face a essa realidade, é verdade? E agora o seu partido, teve congresso, haverá então eleições supostamente em junho, a ver, vamos, de facto, esta nova data é cumprida exatamente, ou não. Se é cumprida ou se não. Mas um partido histórico, não é, que de repente é relegado para uma posição secundária, que perde a sua maioria no hemiciclo. Como é que antevê este novo embate eleitoral? Acredita que o PAIGC, com Domingos Simões Pereira, com outra pessoa, conseguirá desta feita voltar a reatar com uma maioria na Assembleia Nacional Popular? Eu acho que a primeira coisa a fazer é lutar para que, para que as eleições sejam feitas. Mas, segundo, que sejam feitas de maneira transparente com as instituições que vieram do processo de democratização, que infelizmente estão a ser postas por terra. Quer dizer, é preciso que, primeiramente, haja eleições em junho, é verdade, porque não houve eleições em dezembro, a Assembleia foi dissolvida, neste momento há, digamos, uma destruição, na verdade, do sistema político guineense, na verdade. Portanto, porque o governo já é um governo ilegal, se nós tivermos que analisar à luz da Constituição, porque não existe Assembleia. O governo, no nosso contexto, emerge da legitimidade da Assembleia. A Assembleia já não existe, portanto, não há contrapoderes e o Presidente está a ultrapassar, mais do que ultrapassar, o seu espaço que lhe é dado, que lhe é atribuído pela Constituição. Portanto, é preciso, primeiramente, repor as coisas, pelo menos que haja uma CNE, uma Comissão Nacional de Eleições independente, que o seu presidente seja eleito de uma forma, enfim, é preciso negociar isso. Cipriano Caçabá não parece ver esse dossiê como sendo prioritário, exatamente, não parece, não só como sendo prioritário, mas ele mesmo está a colaborar na distorção da instituição parlamentar, enfim, está a evacuar obstinadamente, digamos, essa função que a Assembleia tem, mesmo dissolvida, que a sua comissão permanente teria, na verdade, na solução desse marasmo ao nível da presidência da Comissão Nacional das Eleições, por razões ligadas
ao seu posicionamento político interno no PAIGC. Portanto, ele acha que não está a conseguir aquilo que gostaria de conseguir no seio do PAIGC. Portanto, a melhor via seria de criar esses problemas. Portanto, eu diria, para responder à sua questão, que o PAIGC tem que bater-se, primeiramente para que hajam eleições, em segundo plano, para que as instituições de garantia da transparência possam funcionar, para que, na verdade, o PAIGC possa encarar ganhar as eleições. E eu penso que se essas condições estiverem reunidas, o PAIGC ganha. Não estou a ver onde é que os outros partidos poderiam ganhar mais eleitorado. Na verdade, para poderem... o PRS... Eu não estou a ver que haja grandes mudanças. Porquê? Porque a própria estrutura, as estruturas sociais da Guiné-Bissau, o panorama global não mudou muito. Portanto, não acho que possa haver terremoto nesse aspecto. As únicas condições são aquelas que eu apontei. O nosso tempo já vai longo, mas precisamente dizíamos meio século de independência. Foi há 50 anos que tinha sido assassinado em Conakry Amílcar Cabral. Exatamente. Estamos a caminhar a passos largos para setembro, aí a proclamação da independência em Medina do Bué. 50 anos depois, olhar para o seu país, olhar para os ideais de Cabral. Que olhar, que noções é que lhe vêm à cabeça, que ideias é que lhe vêm à cabeça sobre se valeu a pena tanta coisa que o PAIGC tentou fazer, meio século depois, terão falhado também muitas coisas, não acha? Valeu a pena fazer aquilo que se fez. Porquê? Porque, enfim, há uma traçabilidade histórica, é verdade, na Guiné-Bissau, uma traçabilidade, enfim, que traduz uma capacidade do povo da Guiné-Bissau em construir uma nação, construir um Estado. Agora, as peripécias desse processo são peripécias que se enquadram também, em certa medida, nas próprias peripécias do continente africano. Porque há países que... Um modelo importado de Estado-nação, como muitas vezes se diz, é um modelo importado. Exatamente. Portanto, é a relação... Se nós tivermos que comparar, portanto, as nações africanas, os Estados africanos, com o Estado weberiano que nós conhecemos na Europa e depois na América do Norte, particularmente, que decorrem de um processo normal de desenvolvimento industrial, capitalista, etc., com todas as suas condições de concorrência e que essas condições tiveram que criar um Estado racional, um Estado, enfim, que é objeto de toda uma série de teorias na Europa, enfim. Portanto, um Estado que tinha pernas para andar. Se nós tivermos feito essa comparação, compreendemos facilmente que 50 anos, na vida de um Estado que foi criado por um voluntarismo nacionalista, na verdade, não por um processo, enfim, consolidado de uma economia de desenvolvimento, etc. Portanto, compreende-se que, afinal, 50 anos não significa grande coisa, na verdade, na história desse Estado. A vitória foi a libertação do jugo colonial. Exatamente. Quanto ao desenvolvimento... Quanto ao desenvolvimento, não está a ter, portanto, todas as condições necessárias para que pudesse fazer uma coisa muito diferente. É verdade que isso não pode servir de pretexto para que nós possamos de lado os erros que foram cometidos, as dificuldades, as incapacidades, na verdade, que se revelaram. Não tem nada a ver. Aliás, nós estamos a ver o bloqueio que este regime está a cometer nessa senda. Na verdade, continua. Portanto, enquanto a Guiné-Bissau estiver numa situação em que está, quem é que pode ter, na verdade, enfim, a vontade de investir, portanto, os investidores? Será que nós temos condições para que possamos, de facto, chamar os investidores para a Guiné-Bissau? Não temos. Sr. Primeiro-Ministro, e se os jovens, porque são a maioria da população do seu país, não é? Já não conhecem, porventura, tão bem quanto as outras gerações a luta de Cabral e, porventura, já não atribuam tanta importância à conquista da independência que o PAIGC levou e que conseguiu. Não acha que isso também pode ser um travão para uma certa erosão que pode estar a ocorrer em relação ao eleitorado do PAIGC e à adesão a outros movimentos mais jovens, mais recentes?
Olha, eu vou lhe dar um exemplo concreto. Eu penso que esse fator nunca foi um fator, enfim, prejudicial ao desenvolvimento. O que é prejudicial ao desenvolvimento é quando nós é o facto de não sermos capazes de construir um Estado que possa ser utilizado como um instrumento de desenvolvimento e que possa constituir um motivo de orgulho para esses jovens. Porque o que é que sustenta, em termos subjetivos, por exemplo, o nacionalismo, enfim, nos Estados Unidos, em França, na Alemanha? É, digamos, a capacidade que o Estado tem nesses países de oferecer aos cidadãos, na verdade, melhores condições de vida, sentido de progresso, perspectivas de progresso, uma segurança social, uma segurança na sociedade, etc. Portanto, o sistema de ensino, o sistema de saúde e por aí fora. É isso, de facto, que está por detrás sempre da solidez de um Estado. Portanto, quando os cidadãos não têm confiança no Estado, não podem esperar grande coisa, só têm a repressão em face, um Estado que não pode resolver os seus problemas, a pobreza está a crescer na Guiné-Bissau, como em grande parte dos países africanos, como é que essa gente pode orgulhar-se de ter um passaporte guineense, ou então do Burkina, ou do Mali, ou não sei quantos? Não pode. Quando os jovens preferem morrer, portanto, no mar, para tentar atingir a Europa, do que ficar nos próprios países, como é que nós podemos interpretar isso? Nós interpretamos isso como sendo um falhanço desses Estados, na visão dessa gente, que prefere morrer no oceano, enfim, e na população em geral. Portanto, não é o facto, é isso que faz com que, eventualmente, algumas camadas sociais se possam esquecer do passado, daquilo que se fez no passado. Agora, o passado pode não servir para certas camadas sociais que estão em dificuldades neste momento. Mas à medida que se retoma o orgulho naquela bandeira que foi construída graças à ação de muita gente, como Amílcar Cabral e outros, à medida que nós retomamos esse orgulho, o que é que acontece? Portanto, as pessoas têm a necessidade de se lembrar, na verdade, porque é que se estuda ainda o Estado francês durante, a Idade Média? Porque é uma coisa palpável que está a servir às pessoas neste momento. No dia em que não servir às pessoas, as pessoas não têm o interesse de procurar as origens desse Estado, na verdade. Portanto, é o mesmo funcionamento. Portanto, o esquecimento é sempre um esquecimento social e historicamente instituído. É verdade. Depende da trajetória, depende das dificuldades das pessoas, depende dos problemas, depende da necessidade. Porque a memória, esquecer ou não esquecer, é uma questão ligada ao tratamento da sua identidade histórica, é verdade, do seu percurso histórico. A memória, ela é seletiva, é em função, na verdade, da sua utilidade para quem esquece ou se lembra, ou quem se interessa. Portanto, no dia em que o Estado que foi construído, graças à luta pela independência, à medida que esse Estado tiver tido mais força, mais utilidade para as pessoas, será maior o interesse dessas pessoas à procura daquilo que levou à construção desse Estado. Muito obrigado, Aristides Gomes, antigo Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, foi o nosso convidado. Obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado. Até breve. Obrigado.